Polícia Civil investiga a denúncia de grávida que foi xingada no metrô e teve o assento preferencial ocupado por estudante de direito. DF registra primeiro bebê nascido com microcefalia relacionada ao Zika vírus. Dupla é presa com mais de R$3 mil em notas falsas no eixo monumental. Veja também, ônibus movidos a biodiesel começam a circular a partir de janeiro aqui na capital. Notícias da segunda-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. A gente começa a edição desta noite com um caso de desrespeito e ofensa. Uma grávida de 4 meses não conseguiu usar o assento preferencial em um vagão do metrô e ainda foi xingada pela passageira que teria ocupado indevidamente o banco. Revoltada com a atitude da estudante de direito, a gestante gravou tudo e ainda postou nas redes sociais. O vídeo já tem mais de 250 mil visualizações e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Grávida de 4 meses, a Tainá passou por uma situação delicada na última sexta-feira. Quando voltava para casa de metrô e pediu lugar no assento preferencial para uma jovem que aparentemente não havia necessidade para ocupar a cadeira, foi ofendida. Acostumada a contar casos do cotidiano nas redes sociais, ela postou o vídeo em uma tentativa de identificar a pessoa que a agrediu. Como eu não sabia quem era, eu nunca vi na minha vida e não conhecia, eu tinha que de alguma forma identificar. E eu sempre coloco os meus relatos no Facebook e eu não esperava que fosse ter a repercussão que teve. A reação foi imediata. O vídeo já tem mais de 250 mil visualizações e mais de 1.500 compartilhamentos. Diante da repercussão que o caso ganhou, a jovem que aparece nas imagens por meio de um post pede desculpas, diz que foi um mal-entendido e solicita ainda que o vídeo seja retirado da internet. A estudante registrou ocorrência na delegacia e o caso vai ser investigado como injúria, com pena prevista de 1 a 6 meses de prisão ou pagamento de multa. Espero que ela pague pelo que fez, porque eu não vou deixar, eu não ia deixar assim também, né? Pois é, que falta de respeito, hein? Olha, o metrô informou que em uma situação como essa, o passageiro deve encaminhar a reclamação para a ouvidoria e, se for necessário, chamar o piloto do vagão. Disse que os seguranças também podem resolver o problema. O passageiro somente seria retirado do trem se a confusão estivesse atrapalhando o sistema metroviário. O telefone da ouvidoria do metrô é o 99220-0176. A Secretaria de Saúde confirmou o primeiro caso de criança nascida com microcefalia por causa do Zika vírus aqui no DF. A mãe é moradora da Asa Norte. A menina nasceu em outubro e está sendo acompanhada na rede pública de saúde. Outros 2 bebês morreram logo depois do parto com sinais de má formação, só que as mães contraíram o vírus fora da capital. A secretaria informou ainda que 40 grávidas tiveram a doença causada pelo mosquito Aedes aegypti este ano. No total, foram 196 casos da doença. O transporte público do DF terá, a partir de janeiro, 8 ônibus movidos a biodiesel. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo. Oi, Rodrigo. Boa noite para você. Essa novidade vai trazer aí benefícios, vantagens para o cidadão? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. O consumo aí de energia de combustível será praticamente o mesmo, mas terá menos emissão de poluentes. 20% do combustível deste ônibus será aí feito à base de produtos animais e vegetais misturados ao petróleo. Para falar mais sobre o assunto, estou com o secretário de Mobilidade aqui do Distrito Federal, Fábio Damasceno. Boa noite, Fábio. Quais serão as rotas que esses ônibus irão fazer? Bom, primeiramente a rota que vai ser feita vai ser aqui na Esplanada dos Ministérios, interligando o Memorial JK até a Praça dos Três Poderes. Ele vai interligar toda essa parte mais cívica do governo do Distrito Federal, junto com o governo federal, passando 2 vezes pela rodoviária e integrando 2 grandes bolsões de estacionamento, que é o Parque da Cidade e o Mané Garrincha.
E quanto que irá custar a passagem para quem pegar o transporte público? Bom, essa é uma linha urbana regional, pequena, então ela vai custar R$ 2,25, que é o que são as linhas mais curtas que nós temos. O importante é que ela vai interligar ao metrô e à rodoviária, todas as linhas que acabam suprindo todas as necessidades do Distrito Federal. E também vai ter a possibilidade de passar perto da rodoviária do Turing, que liga com os ônibus do entorno. Então é uma linha que vai se integrar a todo o sistema de rodoviário do Distrito Federal através da rodoviária do Plano Piloto. Existe a expectativa da expansão desse projeto, de mais ônibus como esse virem a circular ainda no ano que vem? Existe. Na verdade, existe um planejamento de ampliação da frota, de melhoria da frota e trazendo uma energia renovável. Aí a gente tem toda uma avaliação. Primeiro estão chegando os ônibus a biodiesel. A ideia, a segunda etapa disso, talvez aumentar uma quantidade de ônibus aqui no plano piloto de algumas linhas e também aí nós queremos efetivamente trazer esses ônibus para operação da EPTG do corredor exclusivo, e aí já um ônibus com porta esquerda e porta direita. Secretário, muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. Comunidade e moradores do Recanto das Emas reclamam do abandono do espaço de esporte e lazer da região. A quadra de uma praça está destruída, nem alambrado tem no local. No parquinho, o perigo aumenta, os brinquedos estão quebrados e cheios de perigo. E a situação de descaso não para por aí não, viu? Idosos têm medo de usar os pontos de encontro comunitário, aqueles PECs, por falta de manutenção dos aparelhos. Veja. Seu Matusalém tem 67 anos e é bem disposto. Mora perto da praça da quadra 114 do Recanto das Emas, mas não se exercita no ponto de encontro comunitário do local. Os aparelhos de ginástica para a terceira idade estão quebrados. Fica com vergonha de chegar aqui e ver tudo quebrado, o governo manda fazer, o pessoal vem e quebra tudo. Tem uns amigos meus, muito senhor de idade como eu, vem aqui, chega aqui, tudo quebrado, aí volta para trás, já vai ficar em casa. Dona Maria se mudou para a quadra há 1 ano. Nunca foi ao ponto de encontro comunitário porque tem medo de se machucar nas ferragens. Faz muita falta, o pessoal precisa, né? A situação está precária não só para os idosos. As crianças que estão de férias reclamam da falta de opção de lazer. O parquinho está completamente destruído. Pedro até tentou brincar, mas cortou o pé nas ferragens. Tava correndo, aí eu achei se eu me lembro, foi um pedaço de ferro que tava lá no meio, tava correndo e acabei pisando em cima. E aí, assim, foram quantos pontos? 2. Eu caí na casinha, peguei, me machuquei aqui, também já caí várias vezes, quase quebrei meu braço ali também. Na quadra de esportes, os sinais de abandono e vandalismo também são nítidos. O pessoal faz, mas também o pessoal quebra, né? Não conserva o parquinho, não conserva a academia também, não conserva. Sem cuidado, quem fica vindo aqui os vândalos, né? As pessoas que não cuidam, né? Que não zela pelo patrimônio, né? Público, né? A administração do Recanto das Emas informou que está preparando a licitação para fazer a manutenção das praças, parquinhos e PECs. Esse processo inclui a quadra que a gente mostrou aí na reportagem. A previsão é que sejam investidos mais de 21 milhões de reais. A administração só não disse quando a reforma vai começar. 2 homens foram presos ontem com notas falsas escondidas dentro da cueca de um dos acusados no Eixo Monumental. A prisão aconteceu depois que a dupla bateu o carro em um meio-fio. A polícia achou que os criminosos estavam bêbados e quando fez a abordagem veio a surpresa. Os homens estavam com mais de R$3 mil em notas falsas. Eles contaram que a mercadoria havia sido encomendada pela internet e também por um morador de São Sebastião. Os acusados foram levados para a Polícia Federal e vão responder por falsificação de moeda. Continua foragido o policial militar acusado de matar o suposto amante da mulher dele domingo em Samambaia. A mulher do policial militar estava dentro desse carro branco, junto com o Bruno César Oliveira. Eles estavam na quadra 411 de Samambaia, quando o policial militar Kleber Ferreira, de 43 anos, chegou atirando várias vezes. Bruno foi o único que ficou ferido com os disparos e morreu no local na tarde desse domingo. O rapaz tinha 30 anos. Segundo informações preliminares, o crime teria sido cometido depois que o PM descobriu um suposto envolvimento amoroso entre a mulher dele e Bruno César. A 26ª Delegacia investiga o caso.
A Polícia Militar informou que encaminhou à Corregedoria um pedido de abertura de processo disciplinar contra o militar. Ele pode ser expulso da corporação. Bandidos fizeram um arrastão em várias cidades do DF no sábado. Primeiro, eles roubaram uma caminhonete no Gama. Depois, tentaram levar outro carro e ainda atiraram no motorista. Em seguida, no Riacho Fundo, roubaram mais um carro e uma moto. Só que não conseguiram ir muito longe não, viu? Foram presos durante uma perseguição policial. Os dois bandidos saíram espalhando terror pela cidade. Em pouco tempo, roubaram pelo menos 4 veículos. O primeiro deles foi essa caminhonete no Gama. Depois de levar o carro, a dupla acabou capotando. Em seguida, os ladrões tentaram roubar mais um automóvel e atiraram contra o motorista. Perto do Riacho Fundo, já com outro veículo roubado, eles tentaram pegar uma moto, mas não conseguiram. Por fim, o arrastão só terminou em uma chácara, com mais um carro roubado. Durante a fuga, os dois entraram no meio desse matagal. Só que não foram muito longe. E com a ajuda do helicóptero, eles acabaram presos pela Polícia Militar. Com os criminosos, a PM encontrou a arma do subtenente Holanda, baleado durante um assalto no dia 12 de dezembro, no Gama. O motorista baleado pelos bandidos passa bem. Aumento na cobrança na conta d'água, né? A Justiça do DF derrubou a liminar que proibia a cobrança de tarifa extra na conta de água. A decisão foi do desembargador do Tribunal de Justiça, Silva Lemos. No início deste mês, um juiz da terceira vara da Fazenda Pública determinou a suspensão da taxa. Na última sexta-feira, o desembargador autorizou a cobrança. Ele afirmou que a taxa impõe uma conscientização à população sobre a economia no consumo de água. A ideia da tarifa de contingência começou em outubro, após a barragem do Descoberto não apresentar aumento do volume de água. Em nota, a CAESB informou que ainda não foi notificada da decisão e que assim que a companhia for notificada, vai avaliar a retomada da cobrança. A chama eterna do Panteão da Pátria não é mais tão eterna desde setembro. O motivo? A falta de dinheiro para terminar uma reforma na tubulação. O fogo estava aceso desde 1986, quando o símbolo da democracia e da liberdade foi inaugurado. Para chegar ao topo do Panteão da Pátria, é preciso enfrentar todos esses degraus. Lá em cima fica uma chama que deveria ser eterna, mas desde setembro está assim, apagada. Decepcionante, né? Porque a gente subiu lá daquela altura lá e chegar lá não tem nada. E com a dona Maria Lúcia não foi diferente. Ela veio direto de João Pessoa para conhecer a capital federal, mas durante o passeio se decepcionou. Era para o fogo estar aceso, né? Tudo bem aceso, né? O governo admite falha em um dos principais monumentos da cidade. Evidentemente que é desagradável, né? Que é desagradável que uma parte lá da Praça dos Três Poderes não esteja funcionando. A maioria das pessoas que vai visitar a praça, ela está buscando o conjunto, né? Evidentemente que com uma dessas peças está faltando, que é a pira, está desligada, mas as outras continuam em pleno funcionamento e atendendo visitantes aí do Brasil e do resto do mundo. Mas a notícia não é nada boa. Não há previsão para a chama voltar a ser acesa. Para consertar o vazamento da tubulação, ele não é um vazamento simples. A tubulação não teve manutenção preventiva ao longo de décadas. Significa a gente precisa fazer um novo projeto. Esse novo projeto precisa ser aprovado pelos bombeiros, também pelo IFAM, porque aquela área toda é tombada. E aí, a partir de então, a gente pode dar início à obra. Enquanto isso, a chama que jamais deveria morrer segue sem brilhar. Chega a ver assim a situação desse jeito, o fogo apagado, a pirâmide, né, como é chamado, né? Então fica feio, né? O pessoal chega e leva uma imagem apagada de Brasília. Após uma suspensão no contrato com a Polícia Federal, a Casa da Moeda voltou a entregar passaportes nesta segunda-feira. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Oi, João. Boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Exatamente, a entrega dos documentos foi suspensa no início do mês por falta de pagamento dos contratos. O documento de produção dos passaportes é formalizado pela Polícia Federal diretamente com a Casa da Moeda, mas quem faz o pagamento é o Tesouro Nacional.
a dívida da União com a Casa da Moeda referente aos meses de outubro e novembro já passava de 18 milhões de reais, enquanto a dívida total do governo com a Casa da Moeda chegava aos 100 milhões de reais. Na sexta-feira, porém, a entidade divulgou uma nota na qual afirmou que as negociações do contrato com a PF tiveram uma evolução e que, por isso, o Conselho de Administração decidiu restabelecer a entrega dos passaportes. Segundo a Casa da Moeda, cerca de 70 mil documentos estão prontos e serão enviados pelos Correios para a Polícia Federal em todo o Brasil. O órgão produz atualmente 9 mil passaportes por dia, abaixo da capacidade, que é de 15 mil documentos. De volta com você, Carol. Muito boa noite, bom Natal. Eu só volto na próxima terça-feira. Tudo de bom. Verdade, João. A gente entra em esquema de plantão e eu também. Eu trabalho no Natal, então a gente se vê depois, tá? Tá bom. Feliz Tchau. Natal para você. Tchau, Tchau, tchau. Vamos mudar de assunto e falar da generosidade, né? Estamos na contagem regressiva do Natal e voluntários se reuniram no fim de semana em Ceilândia para doar brinquedos a quase 2.000 crianças. O domingo também foi de muita brincadeira e diversão. Veja na reportagem de Érica Blaney. Quem foi ao estacionamento da escola classe 18 em Ceilândia aproveitou bem o domingo. Show de mágica, pula-pula para todas as idades, brinquedos infláveis e até o tradicional totó. Eu quero ter toda semana, quero ficar muito divertido. Eu gostei muito da mágica porque parece que é real e faz muita coisa acontecer muito legal. O Natal Solidário é um projeto iniciado há 20 anos. Começou com a doação de brinquedos para 15 crianças. Hoje, os organizadores do evento calculam que quase 2.000 meninos e meninas passaram por aqui e se divertiram para valer. Remígio é o idealizador. Ele conta que a iniciativa era uma promessa religiosa para apenas um ano. Gostou tanto de ver a felicidade no sorriso das crianças que vem repetindo a experiência. A criança, ela é um alicerce de uma família, é um alicerce de um país e um alicerce do planeta. Se nós pudermos e se a gente fizer e puder manter a mente da criança e do jovem com coisas boas, jamais eles irão para o lado errado. A boa ação foi passada de pai para filha. Andréia entrou de cabeça no projeto e o Natal para ela é comemorado todos os dias. Ela passa o ano em busca de doações. O nosso Natal começa dia 1º de janeiro, o ano inteiro. É um sentimento que eu não consigo nem expressar, porque as lágrimas rolam em ver uma criança que não tem, comer um cachorro quente, um copo de refrigerante e falar: tia, muito obrigado, você é 10. Então isso te dá força para você conseguir trabalhar 12 meses feliz, tranquilo, sem estresse nenhum. Samara adorou o dia. Isso aqui é bom e nem sempre a gente tem possibilidade para brincar em um lugar como esse. E outra que é de graça, né? Olha, projetos como esse enchem, né, os nossos corações de alegria, ainda mais nessa época, especialmente nessa época de Natal. Veja a seguir, Zoonoses tem quase 40 animais disponíveis para adoção. Quer dar um novo lar para esses bichinhos? Olha, os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já.